Há pouco tempo atrás nós tivemos o lançamento de dois processadores Ryzen que chamaram bastante atenção. E não estamos falando do Ryzen 9 3900X, do 3950X. Nós estamos falando de processadores Ryzen custo-benefício, aqueles que seriam os mais baratos da terceira geração, o melhor custo-benefício. E na verdade ele é um Core i5 da AMD. Nós falamos sobre eles aqui no canal, já no Lock News, mas eles são processadores que estão disponíveis só na China. Mais ou menos, porque na verdade eles já estão disponíveis aqui no Brasil. E nós temos em mãos o Ryzen 5 3500, que é um processador de 6 cores, 6 threads. Mas será que ele é realmente o melhor custo-benefício? E será ele capaz de bater o i5 9400F? A gente vai ter que testar para descobrir. Se você tem pouco espaço na bancada e procura um teclado bom, bonito e eficiente, o modelo Hermes Z2 da Gandias é uma boa opção. Seu design compacto tem keyless garantem conforto e durabilidade. Seus switches são Huano Blue, de respostas rápidas e relativamente silenciosos. Além disso, o teclado Gandias Hermes Z2 possui iluminação Rainbow com 7 cores disponíveis e configuráveis e 6 teclas com funções multimídia. Saia na frente de seus adversários com o Gandias Hermes E2. Confira mais no link na descrição. Pois é, o lançamento do Ryzen 5 3500 foi quase que um lançamento na Deep Web. Não se falou muito do lançamento desse processador, nem do 3500, nem do 3500X, porque foram processadores voltados para o mercado asiático, especificamente para o mercado chinês, onde eles estão disponíveis para incorporadores OEM e estavam disponíveis no AliExpress e nesses sites de venda chineses. Você conseguia comprar esse processador e conseguia no passado porque eles não estão mais disponíveis para vender. Então aconteceu algum problema com o vendedor do AliExpress, provavelmente alguma pressão por conta da AMD, porque esse era um processador para ser vendido somente para incorporadores, ou seja, para empresas que montam os PCs e vendem para o consumidor, não seria para você, consumidor, comprar esse processador. O Ryzen 5 3500 nada mais é do que um Ryzen 5 3600 sem o SMT, o Simultaneous Multithread, ou seja, o HT que a gente tem na Intel, que é o que possibilita os núcleos virtuais. Então nós temos aqui um Ryzen 5 3600, inclusive com o mesmo TDP de 65 watts, inclusive com o mesmo Cooler Box, um Wraith Stealth, e com a metade do cache L3, o que nos faz pensar que de repente isso é uma boa ideia, já que desde a primeira geração do Ryzen o que se discute é que se você quer desempenho em games, talvez o ideal seja você não utilizar o SMT nos processadores da AMD, afinal, segundo as teorias da conspiração, isso limitaria demais o desempenho, e fazendo isso você consegue usar apenas um chiplet e isso diminui a latência, e em alguns casos isso aí pode até ser verdade, como já foi comprovado em testes de gerações anteriores. Mas a terceira geração dos processadores Ryzen mudou bastante e apesar de ainda termos algumas dessas características, a gente não sabe exatamente se essa é a melhor alternativa. E se você vai comprar um processador para games, não faz muito sentido comprar o 3600 para desativar qualquer coisa para que ele tenha um melhor desempenho, não é mesmo? Talvez seja mais benefício comprar um Ryzen 5 3500, que é o processador Ryzen 3000 mais barato disponível no mercado e promete ser o matador custo-benefício, afinal ele vem para disputar com o i5 9400F. O 9400F, que é um processador sem gráfico integrado e que custa bem barato, se a gente levar em consideração o preço dos outros processadores da Intel com gráfico integrado. E rapidamente se tornou um dos custo-benefício. Mas será que compensa eu comprar um Ryzen 5 3500 ou um i5 9400F? Para a gente saber isso, primeiro a gente precisa saber do desempenho, por isso eu fiz alguns testes para trazer para vocês aqui um comparativo. Processos do Ryzen 5 eu utilizei a bancada com uma hora, o X470 Gaming Set Wi-Fi da Gigabyte, o Cooler Box, o Wraith Stealth, 16 GB de memória 3200 GU EVOX, um NVMe da Samsung de 500 GB, uma RTX 2070 Super e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Para a bancada da Intel eu utilizei uma H310 TUF da Asus, 16 GB de memória 3200 MHz da GU, o Cooler Box da Intel. Por armazenamento eu utilizei o mesmo NVMe de 500 GB da Samsung, uma RTX 2070 Super e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Logo de cara é preciso fazer algumas ressalvas em relação aos testes. Nós estamos falando de duas plataformas distintas e apesar de eu utilizar memórias 3200 MHz na plataforma da Intel, ela fica limitada a 2666, que é o limite da plataforma do H310 e uma B360. Para que eu conseguisse chegar até os 3200 eu teria que ter uma Z
Z390, coisa que não está disponível aqui e que não faz muito sentido com a plataforma. E antes que você diga, mas você está utilizando uma X470 e aí você beneficia a memória, é importante lembrar que mesmo a plataforma mais barata da AMD, que é a A320, suporta memórias 3200 MHz. Então isso não seria um fator determinante para esse teste, mesmo que estivéssemos utilizando uma A320. Mas vamos dar uma olhada nos resultados em games. Em Assassin's Creed Odyssey, o i5 9400F fez uma média de 85 FPS, mínima de 63, contra 73 FPS de média e 53 de mínima do 13500. Em Battlefield 5, em DirectX 12, o i5 9400F fez uma média de 128 FPS com mínima de 83, em DirectX 11, 124 e mínima de 70, e o Ryzen 5 3500 fez uma média de 117 em DirectX 12, mínima de 68, e 112 em DirectX 11 e 70 de mínima. Em CSGO, o Ryzen 5 3500 fez uma média de 444 FPS e mínima de 140, enquanto o 9400F fez uma média de 439 e mínima de 137, uma margem bem apertada, mas com vitória do 13500. Em Far Cry 5, o i5 9400F fez uma média de 110 com mínima de 80, enquanto o 3500 fez uma média de 100 e mínima de 73. Em GTA V, o 9400F saiu na frente com 131 FPS de média e mínima de 85, enquanto o 3500 fez uma média de 122 e mínima de 82. Em Metro Exodus, mesmo em um cenário GPU bound, nós temos aqui o i5 9400F com uma média de 86 e mínima de 44, enquanto o 3500 faz uma média de 82 e mínima de 41. Em Rainbow Six Siege, mais um título que exige bastante do CPU, nós temos o i5 9400F com média de 274 e mínima de 181, e o 3500 com 232 de média e 154 de mínima. Em Red Dead Redemption 2, o i5 9400F fez uma média de 85 e mínima de 62, enquanto o Ryzen 5 3500 fez uma média de 68 e mínima de 52. Aqui nós notamos uma grande diferença na mínima de 10 FPS a favor do 9400F. Em Resident Evil 2, o i5 9400F fez uma média de 180 e mínima de 119, e o 3500 156 de média e 110 de mínima. Em Shadow of the Tomb Raider, o i5 9400F fez uma média de 123 e mínima de 73, enquanto o 3500 fez uma média de 103 e mínima de 61. Em The Division 2, mesmo em um cenário GPU bound, nós temos aqui um empate técnico nas médias com 104 para o 9400F e 102 para o 3500, mas uma grande diferença nas mínimas com 57 para o 3500 e 69 para o 9400F. Então, se sua dúvida era em relação a desempenho, eu acho que fica bem claro que o i5 9400F entrega sim mais desempenho do que o Ryzen 5 3500, o que pode soar estranho, já que o 3600 tem um desempenho relativamente superior ao i5 9400F, e nós temos aqui um Ryzen 5 3600 com SMT desativado e que deveria fazer mais FPS. E por que ele não faz mais FPS? Porque você não deve ter se atentado a um detalhe muito importante. Nós temos metade do cache L3 e o cache faz muita diferença, principalmente nos Ryzen 3000. Por isso que nós vemos uma diferença tão importante em relação, por exemplo, a um 3600 ou mesmo a um 2600. O que a gente encontra aqui é um desempenho relativamente próximo a um Ryzen 5 2600, e exceto em alguns casos onde o IPC da terceira geração faz diferença, como em CSGO ou mesmo em Far Cry 5, em Rainbow Six Siege, nós temos um cenário onde o Ryzen 5 2600 se sai igual ou até melhor, dependendo da utilização de núcleos. Ambos os processadores sofrem bastante com Battlefield 5, já que é um jogo que utiliza bastante os núcleos e vai se repetir em games que utilizem cada vez mais núcleos, mas na média ambos os processadores se saíram bem. Com destaque para o i5 9400F, que mesmo utilizando memórias mais lentas, se saiu melhor, um cenário que pode ser ainda mais favorável se você estiver utilizando uma plataforma capaz de utilizar todo o desempenho das memórias. Se for o desempenho bruto que realmente te interessa, a resposta já está dada. O 9400F vai entregar mais FPS em games onde você precisa de mais FPS, games competitivos, com exceção do CSGO, por uma pequena margem. Isso pode ser compensado pelo Ryzen 5 3500, que tem algumas vantagens. Apesar de ambos os processadores utilizarem Cooler Box
suficientes, que entregam temperaturas na casa dos 60 graus em uma temperatura controlada, num cenário de 23 graus. Nós temos aqui um processador capaz de fazer overclock, não com esse cooler box. Você consegue subir um pouco o clock dele, mas você precisaria de um cooler melhor. Porém, você ainda tem a vantagem de poder fazer um overclock mesmo numa plataforma mais barata como uma B350, B450. Nós temos também, a favor do Ryzen 5 3500, a própria plataforma. Enquanto nós estamos aqui presos numa plataforma H310, B360, H370 ou Z370 e 390, que basicamente já tem a sua vida útil declarada, chegando ao fim, nós temos aqui uma plataforma que ainda vai sofrer uma atualização. Nós teremos suporte até os Ryzen 4000, dependendo da placa-mãe que você for utilizar. Nós temos a vantagem também de ser desbloqueados os clocks das memórias desde uma B350 ou desde uma A320, onde você já consegue fazer overclock de memória, o que vai ajudar futuramente caso você pense em fazer um upgrade. Também existe uma margem para você ganhar desempenho com overclock e com os timings da memória que afetam positivamente os Ryzen. Por outro lado, nós temos uma plataforma que é praticamente plug and play, basta você colocar mesmo com memórias 2666, você já vai ter um desempenho fora da caixa melhor do que um Ryzen 5 3500. Mesmo isso não conta toda a história, já que nós testamos com uma RTX 2070 Super, o que significa que ela vai deixar correr o FPS solto até chegar no limite dos processadores, exceto em alguns casos, como em Metro Exodus ou The Division 2, onde a GPU chega no limite mesmo em 1080p, os processadores acompanham e a gente não enxerga o limite, mas não são games competitivos onde isso faz a diferença. Em games que não são competitivos, o que vai valer mesmo é o custo-benefício. E como nós sabemos, o Ryzen 5 esse é o preço? Nesse preço, o Ryzen 5 3500 não é o custo-benefício de 2020, é sim o i5-9400F, se você estiver procurando o desempenho bruto. No conjunto da obra, eu acho que ambos os processadores acabam ficando empatados. Eu vejo mais vantagens na plataforma da AMD do que eu vejo na plataforma da Intel, mesmo se a gente comparar as duas plataformas de baixo custo, uma A320 e uma H310. Eu vejo mais espaço para upgrade na plataforma Ryzen do que eu vejo na plataforma Intel, já que se você tiver numa H310, você vai fazer um upgrade até, de repente, um 9700. Enquanto que na AMD, se você tiver uma B350, você consegue fazer um upgrade até um Ryzen 5 3700X. Então, tem um pouquinho mais de espaço para upgrade, nós temos ainda mais uma geração, enquanto que na plataforma da Intel você vai ficar preso nessa geração e vai precisar de um novo chipset e de uma nova placa-mãe para a próxima. Para mim, o custo-benefício fica para o i5-9400F, surpreendentemente, e o que determina se você vai escolher o 9400F ou o Ryzen 5 3500 é puramente o orçamento e puramente o setup que você vai montar. Então, se você vai montar com uma placa que nenhum dos dois processadores faz diferença, ou seja, eu não vou jogar CSGO com tudo no mínimo para estourar FPS, a tua placa de vídeo vai limitar o desempenho. Então, o conjunto é que vai ditar as regras. Esse processador, como ele é vendido para OEMs, ele costuma ter um custo-benefício melhor dentro de setups montados. Então procure setups montados com esse processador e veja se no final das contas ele acaba saindo mais barato do que o 9400F. Caso contrário, no mesmo preço, se você estiver procurando só FPS para esses games que você viu, o 9400F é um melhor custo-benefício. Se você está pensando a longo prazo e de repente pensa em fazer um upgrade para processadores de mais núcleos, ou se você também pensa em trabalhos futuramente, a plataforma do Ryzen 5 3500 traz um melhor custo-benefício. Mas eu quero saber de vocês, qual processadores vocês escolheriam, 3500 ou o 9400F, por qual motivo? Você preza mais pelo FPS ou você preza mais pela longevidade da plataforma? Vocês já encontraram os dois processadores em quais preços? Você acha que vale mais a pena investir na AMD ou na Intel nesse caso? E antes de finalizar esse vídeo, quero lhes dizer que finalmente chegou a nossa placa do YouTube. Então, quem não acompanhou na nossa live no canal Loki News, que é o nosso canal secundário, o nosso canal em branco, nós fizemos isso em live, mas eu vou fazer aqui com vocês o unboxing
no fim do vídeo, né? Só para quem assiste até o fim mesmo. Se você tá de passagem, de repente você não sabe que o nosso canal recentemente alcançou os 100 mil inscritos. Então, essa placa aqui é para representar o carinho de vocês com o nosso trabalho. Então, quero agradecer todo mundo que acompanha nosso trabalho, todos os parceiros, todos os amigos que estão sempre presentes no nosso dia a dia e nos ajudam a alcançar essas marcas. Esse aqui é um marco muito importante pra gente. Nós estamos falando de uma categoria que não está relacionada a games, não está relacionado a vlogs, não está relacionado a nada do tipo. Estamos falando de tecnologia, de hardware. Não é exatamente um assunto que atinge muita gente. Então, chegar a 100 mil inscritos, 100 mil pessoas que passaram pelo canal, que viram um vídeo meu e que falaram, pô, esse cara me ajudou. Eu vou inscrever no canal dele, mesmo que o YouTube não vá entregar notificação para ninguém. Eu quero agradecer a todos vocês. Então, com isso eu vou encerrando por aqui. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Até o pessoal tá comemorando lá.